Beleza! Fala, povo de Deus, estamos aqui de volta. Tentamos uma vez, não deu certo, a internet não ajudou, mas nós voltamos aqui para fazer essa live muito especial hoje. Nós vamos falar sobre a linguagem de amor dos filhos. Amém? Você que é pai aí, você que é filho também, preste muita atenção nessa live. Nós vamos falar aqui tudo baseados na palavra de Deus e eu tenho certeza que o Senhor há de edificar a sua família em nome de Jesus. Eu sou o pastor André, essa é minha esposa, a pastora Juliana. Nós somos pastores de família na Igreja Evangélica Batista Emanuel, em Poá. Na minha concepção, a melhor igreja do mundo. Amém? E o Senhor tem colocado um trabalho em nossas mãos e nós estamos aqui para falar a respeito de famílias. Amém? Eu quero convidar aqui agora o casal muito especial que estará falando conosco. Na primeira não deu certo, mas Opa! Deu certo! Ó, gente, eu quero apresentar para vocês que não conhecem, eu acredito que pelo menos o pessoal da nossa igreja, todos já conhecem, mas aqui está um casal muito especial, que vai fazer essa live aqui especial também com a gente. E por que eu convidei esses abençoados aqui para fazer essa live com a gente? A gente tem que falar daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente tem entendimento, E eles vão falar um pouquinho junto com a gente aqui sobre pais e filhos, Mas talvez você está se perguntando aí, nossa, mas um casal tão jovem assim, eu sou pai, mãe de longa data, o que tem para acrescentar? Eu costumo dizer o seguinte, que independente da idade, aquele que buscou o conhecimento, ele tem o conhecimento. O conhecimento independe da idade, o conhecimento independe de um monte de coisa. Mas a pessoa que busca o conhecimento, ela tem, sendo jovem ou sendo um pouquinho mais velho. Talvez o método que você tenha utilizado tenha dado certo, graças a Deus na sua vida, mas quando a gente busca o conhecimento e aplica ele o quanto antes, melhor não é verdade, gente? Então aqui está comigo hoje o Rodrigo Marchini e a Denise Marchini, e eu quero que vocês se apresentem aí, que eu vou fixar o comentário aqui enquanto vocês vão falando um pouquinho, tá bom? Se apresenta aí pro pessoal, gente. Amém. A paz, pastor. Paz, pastora Júlia. Diogão, quero não, hein? Eu sou o Rodrigo da Denise. Eu sou a Denise do Rodrigo. Nós somos casados há 6 anos. E somos pais para toda a vida do Christian. Uau! E somos líderes do Pais para toda a vida aí, pela glória de Deus. Pode falar. A gente já queria estar iniciando com um versículo, aqui na palavra de Deus. Então, se alguém quiser estar abrindo aí na palavra, lá em Salmo 139, a partir do versículo 13, a gente vai estar lendo. O versículo diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Eu sou apaixonada por esse versículo, porque ele é muito lindo, Fala muito do amor de Deus com a gente, O tema vai ser para falarmos sobre pais e filhos, E nós todos somos filhos, Então isso quer dizer que isso ajuda muito a gente também, Não só no nosso relacionamento com o nosso filho, mas também com o nosso relacionamento com os nossos pais mesmo, E eu quero destacar algumas coisas aqui desse versículo que nos traz. Deus formou cada filho de forma especial. Aqui no versículo já está dizendo isso, Que cada criatura foi formada por Deus de forma única, de forma extraordinária. Em algumas versões a gente está escrito como obra extraordinária, E então nós somos obras de Deus, somos singulares, Cada filho tem a sua característica, cada filho foi criado com muito amor, com muito carinho,
E eu já quero também deixar como dica esse versículo para os pais que estão passando, às vezes, por algum momento difícil com filhos mais adolescentes, né? Acho que mais as meninas, né? Às vezes está passando por algum complexo de inferioridade aí. Trabalha esse versículo com seus filhos, né? Acho que vai ser muito legal, vai ser muito bacana, porque aqui diz muito, né, que nós somos obras criadas por Deus e que Deus nos criou de forma especial, espetacular, extraordinária. E fica um pouco fácil da gente se colocar no lugar, porque antes de sermos pais, nós também somos filhos, né? Todos nós somos filhos, já passamos por isso e a gente consegue identificar, né, hoje baseados na palavra, aquilo que é bom, aquilo que não é, onde a gente precisa, né, ajustar, onde a gente precisa pisar no acelerador, onde a gente precisa tirar um pouco o pé. Então hoje a gente consegue se pôr no lugar e com as ferramentas certas, que é isso que a gente vai falar um pouco hoje, com as ferramentas certas, eu acredito que a gente consegue chegar num resultado muito satisfatório para o nosso primeiro ministério. Qual que é o nosso primeiro ministério, gente? Família, né? Todo mundo sabe disso e a gente precisa cuidar muito bem disso, né? Porque muitas pessoas, né? Eu acredito que quando a gente fala de crente, né? Eu gosto de usar esse termo, igual meu pastor sempre fala. Quando a gente fala de crente, todo mundo conhece é um chavão, né? O primeiro ministério é a nossa casa. Não adianta ganhar o mundo inteiro se perder a própria família. Mas as pessoas estão falando isso e estão perdendo a família. As pessoas estão falando isso e o lar não está legal. As pessoas estão falando isso, mas as coisas não estão fluindo muito bem. Então a gente precisa mesmo pegar essas ferramentinhas. Eu já falei isso numa outra live, né? A ferramenta ela não pode ficar na caixa guardada. O Senhor dá as ferramentas, a gente precisa usar. E agora, hoje nós vamos ver quais as ferramentas que a gente vai usar com esses pequenos e com essas pequenas. Às vezes, dependendo da situação, não tão pequenos, não tão pequenas, mas a gente vai ver a ferramenta certa. Quer falar alguma coisa, amor? Essa questão que a Denise estava falando... Esqueceu de falar que é minha discípula, hein? Me enche de orgulho. Essa questão que a Denise estava falando, né? Trazendo a questão de que somos únicos para o Senhor, fomos criados de uma forma única. Nós que temos mais de um filho em casa, nós vivemos essa realidade, né? E quando a gente identifica sobre o assunto que nós vamos falar hoje, qual a linguagem de cada um deles, fica muito mais fácil de lidarmos com a situação. Porque eles são 3. E um é diferente do outro. É tão interessante quando as pessoas falam assim, um filho não é igual ao outro. E realmente não é. Mas quando a gente identifica qual a linguagem de amor de cada um, fica mais fácil da gente lidar com a situação. Um dia que vocês tiverem mais filhos aí, recebam, vocês vão entender daquilo que a gente está falando. Rodrigão fez uma cara aí. Recebe aí, Rodrigo, recebe aí. Gente, ó, a gente falou no começo, né? Pô, mas casal jovem, o que a gente tem para aprender? Porque tem pessoa que tem esse tipo de pensamento, né? Rapaz, a gente vê que a Denise já começa pregando, né? Não, já abre a sua Bíblia e... Aleluia, glória a Deus. É isso aí. Fogo, né? Tá vendo? Fogo. Isso daí é bênção demais. Então, nós somos uma igreja que tem buscado mais de Deus, da graça de Deus, cursos, né? Não temos só eu já quero fazer aqui um merchan, né? Da nossa igreja. Nós somos uma igreja que a gente se preocupa muito, né, com esse ministério que é a família, com o nosso primeiro ministério. E quando a gente fala em família, né, fala da integridade do homem, da mulher, do relacionamento entre o casal, o relacionamento com os filhos. E dentro desse contexto, dessa preocupação, né, nós temos alguns cursos em nossa igreja para edificar as famílias. E esses cursos, os que estão em atividade, né, até antes de toda essa loucura aí, sempre que fechava a turma, os que nós já aplicamos são eles, o Casados para Sempre, né? Nós também aplicamos o Pais para Toda a Vida, o Crown, que é o curso de educação financeira, né? Para as famílias também, voltado para as famílias, Mulher Única e Hombridade, que trata aí no particular o caráter do homem de Deus e o caráter de uma mulher de Deus, e no Casados para Sempre trata ali a integridade de um relacionamento, né?
que está firmado na palavra de Deus. Então, assim, a gente se preocupa com isso, com famílias. Mas, sem delongas, que nosso tempo no Instagram é curto, nós vamos falar hoje sobre a linguagem de amor dos filhos e nós vamos abordar alguns tópicos dentro desse tema. E eu já queria passar aí para vocês o primeiro tópico aqui, que vocês... eu não sei se vocês vão seguir a ordem que a gente tem aqui, mas eu quero passar aí para vocês começar e a gente vai batendo esse papo aí, gente. Qual que é o tópico que vocês queriam abordar primeiro? Bom, o primeiro tópico, né, que seria já começo, né, da palavra de afirmação, é uma das linguagens, né? Mas antes eu queria só abordar um pouco do versículo, né, que a Denise falou, né, para não fugir muito, né, ter uma ligação, que as 5 linguagens de amor, né, que é o tema que a gente vai falar hoje, tem um pouco a ver, né, com esse Salmos que ela leu, né, porque fala muito de singularidade, né, e a linguagem de amor dos nossos filhos, até mesmo nosso, né, como casal, é uma singularidade única, né, de cada um, né, uma forma de expressar e também uma forma de querer receber, né, a gente expressa aquilo que também quer receber, né? E as linguagens de amor que a gente destaca são 5. Porém, assim, dentre as 5, 2 são mais predominantes. Então, através dessas 5 linguagens, a gente consegue, como ferramenta, identificar e investir, né, nos nossos filhos, né? E a primeira das 5 linguagens é palavras de afirmação. Né? Isso. Palavras de afirmação é reconhecer, né, as qualidades dos nossos filhos, né? São palavras de elogio, palavras de apoio, palavras de incentivo, né? Essa é uma das linguagens de amor do nosso filho, do Christian, né? Palavras de afirmação. Então, tem crianças que ela tem aquela necessidade de estar ali com alguém falando com ela, apoiando ela, incentivando ele a fazer alguma coisa, né? O Cris, por exemplo, né? A gente está cercado de desafios hoje, né? Durante a quarentena, né? Ainda mais, acho que para nós mães, né? Que tá tendo que lidar com os trabalhos de escola, né? Viramos professoras. Então, a gente acaba passando muito tempo, né? Ali com eles, fazendo um monte de coisas juntas, né? E várias vezes eu já peguei, Cris, vamos fazer isso. Não, mãe, eu não consigo, eu não sei. Calma, filho, você sabe sim, você consegue. Então ele já, né, se sente mais encorajado a fazer aquilo, porque eu estou incentivando ele a fazer, né? E isso é importante, né? Às vezes a gente tem que até trazer à existência até aquilo que não existe, né? Não, mãe, eu não sei. Sabe sim, filho. Saber não fazer isso não combina com você, né? Você sabe, você vai conseguir, você é muito inteligente. Então, tem filhos que têm essa linguagem de amor, né? Então, é mais fácil eles compreenderem que a gente tá ali com ele realmente, quando a gente consegue falar com eles da mesma língua que eles gostam de se expressar e receber, né? Então, essa é uma das línguas, né, das 5 línguas, que são palavras de afirmação, né? E conforme a gente for falando também, né, sobre essas linguagens, se vocês já irem reconhecendo aí alguma delas, meu filho fala essa, já vai falando aí pra gente, né? E que vai ser bem legal de fazer esse bate-papo. E aí, o pessoal que está assistindo aí, gente, se você se identificar com alguma coisa, né, relacionado a essa questão aqui, pais e filhos, deixa aí nos comentários aí também. O ser humano também sente falta dessas palavras de afirmação. Ó, caiu, eu vou esperar eles aqui chamar de novo, peraí. Opa. O ser humano ele precisa dessas palavras de afirmação porque nós precisamos, né,
dessas palavras também constantes, né? Ninguém gosta de ouvir que não vai dar certo, é assim mesmo. Não, a gente gosta, né? É lógico, é óbvio, dentro de uma realidade. Você não vai criar o seu filho dentro de um... Espera aí que eles estão voltando aqui. Você não vai criar o seu filho dentro de uma bolha, dentro de um fantástico mundo de Bob. Eu fui longe, hein? Aqueles que é das antigas aí vai lembrar desse desenho. Você não vai criar o seu filho num mundinho de mentira. Não, dentro da realidade, você tem que sim trazer palavras de afirmação para ele, que ele consegue. E esse é o mais importante de tudo, palavras de afirmação. Amém? Nós falamos um pouco sobre isso dentro dos cursos, não somente do Paz para Toda a Vida, mas nós falamos sobre a maneira como nós falamos. Voltou aí, gente, eu estou falando um pouquinho aqui, voltaram aí, peraí. Nós abordamos aqui nos nossos encontros, nos cursos, sobre a maneira que nós falamos com os nossos filhos, né? Eles estavam falando sobre palavras de afirmação e existem traumas de algumas pessoas já velhas, já grandes, criados já, né? Porque cresceram ouvindo, você é um burro, nossa, você é um nó cego. Então, assim, esse tipo de palavra cria traumas que as pessoas, elas levam de coisas que foram geradas na infância e elas levam, às vezes, para o resto das suas vidas. Então, muito cuidado, os pais que nos assistem nesse momento, a maneira que você tem tratado com os seus filhos, que você tem falado com os seus filhos, porque você pode gerar um trauma numa criança hoje, que ela pode levar para o resto da sua vida, e sempre quando ela for tentar alguma coisa, ela pode estar com 30, 40 anos, pode bater na cabeça dela, eu não vou conseguir porque meus pais sempre diziam que eu não ia conseguir. Por mais que ela não chegue a expressar isso, no seu inconsciente vai estar aquela vozinha dizendo, meu pai, minha mãe sempre disse que eu não vou conseguir. Então aí está a importância. Tem gente, existem aqui, como eu posso dizer, personalidades muito diferentes. Para algumas pessoas, isso pode ser um impulsionamento. E isso é verdade. Ele sempre disse que eu não vou conseguir, mas eu vou mostrar para ele que eu vou dar certo, que eu vou conseguir. E algumas pessoas podem sim usar isso, né? E eu acho fantástico isso. E eu acredito que aqueles que tiveram um passado traumático devem usar, né, como combustível, né, para alavancar, para sair da situação que está. Mas nem todo mundo é igual e você pode estar gerando um trauma muito grande no seu filho e na sua filha, então muito cuidado, não é não, gente? Dentro disso que o pastor André estava falando, eu quero ler aqui em Provérbios 18, 21, que fala exatamente sobre isso, né? A língua tem poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem suas palavras receberá seus benefícios. A Denise estava falando aí, né, que dentro daquilo que vocês forem abordando dos tópicos, a gente vai reconhecendo, né, a linguagem de amor dos nossos filhos. E como que de repente os pais podem reconhecer isso? Eu vejo assim, o meu filho, o Cauã, toda vez que ele faz algo, ele vem falar pra gente, entendeu? Assim, nossa mãe, eu arrumei meu quarto. Nossa mãe, eu fiz isso. Nossa mãe, eu fiz uma lição. Mas ele tá esperando que a gente dê uma afirmação, uma resposta de afirmação para ele, né? Ele tá esperando que a gente fale, parabéns, filho, poxa, continue assim. Então você vai identificando, essa é uma linguagem dele também. Quem não gosta de receber elogios, né? Todos nós gostamos. E eu tava lendo sobre isso, de que tem pessoas que acham que fazer essas afirmações, que elogiar é bajulação. E não é isso, não é de bajulação que nós estamos falando, mas nós estamos falando em elogiar realmente a pessoa, em agradecer a pessoa, em reconhecer, sabe, impulsionar a pessoa, que todos nós gostamos, né, de receber um elogio quando a gente faz algo de bom. E aí a gente vai identificando os filhos conforme vocês forem falando aí. O Cauã já é uma linguagem que eu sei que é dele, uma forma. É importante ressaltar que aqui fala que é uma palavra de afirmação, né? Não de crítica, né? Porque a criança, ela faz algo e tem uma expectativa muito grande naquilo que ela faz, que Deus melhora ali. Ela deu o melhor de si e vai até nós para querer
algo em troca, né? Ou seja, uma palavra de afirmação, né? Se a gente ser crítico na hora errada, né, pode gerar um impacto muito grande na vida da criança. É que nem o pastor estava falando, né? Pessoas, adultos, ficam traumatizados com uma palavra que teve de afirmação errada, né? Em vez de ser uma afirmação, uma crítica, né? E é muito importante, né? Porque a gente sabe que a gente ressaltar as qualidades das pessoas, não só dentro do lar, né? Tá muito em falta no dia de hoje, né? E quanto mais a gente, né, aborda isso com os nossos filhos, né? A gente fala, filho, você é lindo, você é amado, você é inteligente, né? A gente vai criando raízes, né, dentro dele, né? Porque, assim, infelizmente, quando eles vão para o mundo, para a escola, eles são bombardeados de mentira, né? Satanás, ele vem lançando mentiras na mente deles, né? Então, se nós, como pais, né, não tivermos isso, né, bem ativo na vida deles, na mente deles, eles vão ser facilmente enganados, vão ser roubados, né? Então, a gente precisa estar constantemente, isso é uma coisa diária, né? A gente precisa estar semeando todos os dias na vida deles. E a gente não fala só de crianças, né? São os nossos filhos adolescentes, são os filhos adultos, até mesmo aqueles que já casaram, já não estão mais dentro de casa. A gente precisa estar sempre falando isso para eles, né? Falando assim, filho, você é lindo, você é importante para Deus, né? Porque, assim, é através das nossas vidas que os nossos filhos, independente de idade, vai reconhecer o amor de Jesus sobre a vida deles, né? Então, a gente... Que nossos filhos possam ver a glória de Deus em nossas vidas, entendeu? Porque, assim, infelizmente, Satanás, ele vai fazer um monte de mentiras, né? Soltar várias mentiras na mente deles, né? Então, se isso, né, essas palavras de afirmação, né, se eles não souberem quem eles são em Deus, se eles não souberem que eles são amados pela família, infelizmente, eles vão ser tragados muito fácil. Ó, aqui eu tenho um posicionamento aqui com as crianças. Eu pego um pouco pesado, gente, sabe? Eu sou ali um pai meio à moda antiga. Eu seguro a rédea um pouquinho. Eu brigo quando precisa e tal. Eu sou um pouco firme. Mas assim, eu tava falando com meus filhos, com o Cauã esses dias sobre isso. Ele tava fazendo um negócio aqui, gente, quarentena, ele inventa um monte de coisa pra fazer. Nossa. É coisa de papelão, é engenhoca, ele faz um monte de coisa. Então ele estava fazendo negócio e não deu muito certo, aí ele foi e falou assim, eu sou burro mesmo. Eu falei, não, você não é burro. Aí eu chamei a atenção dele porque ele fez um negócio errado, mas eu falei, você lembra de alguma vez que eu falei que você é burro, que você não consegue, que você... Ele falou, não. Eu falei, e você nunca vai ouvir eu falar isso. Eu posso brigar com você, eu posso te chamar a atenção porque você está falando, mas falar que você é burro, falar que você não vai dar em nada, falar que você não consegue, falar isso aí. É óbvio que quando ele quer fazer alguma coisa impossível, eu vou falar, abre o olho, isso aí não dá, isso é impossível, né? Isso daí do jeito que você está querendo fazer não tem lógica, coisa do tipo assim. Mas coisas simples, tarefas que qualquer pessoa consegue fazer, eu vou falar, não, isso aí você não consegue não, porque você é burro. Tal. Esse é o tipo de linguagem que eu nunca usei aqui dentro da minha casa. Com 3 filhos, eu nunca usei esse tipo de linguagem e eu acredito que é o que faz toda a diferença. E eu, fazendo ele fazer essa autoanálise, né, ele mesmo falou, não lembro de ter falado dessa forma. Então, assim, é muito importante porque, querendo ou não, fica na cabeça, né? E quando eu perguntei, ele lembrou. Então, isso significa o quê? Que os nossos filhos, eles lembram daquilo que a gente fala. O Roberto perguntou, né, uma coisa sobre só dizer aquilo que eles querem ouvir, né? Que nem Provérbios 25:11 diz, né? A palavra certa na hora certa é como um desenho feito de ouro em cima da prata. Então, somente os pais sabem a hora certa de dizer as palavras de afirmação, incluindo também a crítica, né? Porque às vezes você falar uma crítica ao invés de uma palavra de afirmação é como a gente falou, você pode estar gerando um trauma na criança, né? Você dizer que tá bom e pode melhorar é diferente de você mostrar a verdade, tá horrível, né? Qual é a perfeição através dos nossos olhos? Através dos nossos olhos é uma coisa, através dos olhos dele é outra, porque o Christian tem 6 anos, então ele desenha um bonequinho de pauzinho lá, para ele é o melhor desenho do mundo, né? E eu falar, Christian, esse desenho de pauzinho tá feio, você tem que colocar um corpo aí. Então aquilo
pode ser impactantes para ele, né? É verdade. E a próxima linguagem é tempo de qualidade, né? Gosta de compartilhar um tempo específico, né? E é importante ressaltar que é qualidade, não quantidade, né? E isso também não é ligado a dinheiro, né? Porque dinheiro? Viagens, né? Eu vou separar um tempo de qualidade com a minha família, mas só final do ano, no 13º salário. Não, tá errado. Tempo de qualidade é você fazer as coisas junto com o seu filho, junto com o cônjuge, né? Todos juntos, porque é isso que importa para eles, né? Não é o dinheiro, não é talvez o lugar, mas sim a presença, né? Como eles nos observam, né? Então, como a gente age, eles são muito observadores, né? Tudo que a gente faz, eles estão ali seguindo, né? E a gente tem que pensar também que a gente é um reflexo de Deus, né? Então, a gente tem que se perguntar como Deus é comigo como filho? Como ele é presente? Ele é parcialmente presente ou ele é constantemente presente? E essa presença que ele tem a ver com coisas, dinheiro, ou um desejo que eu quero, ou tem a ver com estar com ele e um compartilhando com o outro, tipo, Deus compartilhando dele e a gente de nós, né? Então não são coisas de bênção, ele, né? Assim também com nossos filhos, né? A gente tem que ser assim com nossos filhos, né? Nós somos um... Eu vou fazer uma pergunta para o pessoal que está interagindo aí com a gente. O que é tempo de qualidade para você? Responde essa pergunta aí. Enquanto vocês respondem essa pergunta aí, eu queria falar aqui sobre um comentário do Roberto, né, que foi o mesmo que você falou, sobre apenas falar o que as crianças querem ouvir, né? É como exatamente aquele versículo que o Rodrigão leu aí, da gente saber colocar as palavras certas na hora certa, só que é aquilo que nós estávamos conversando, né? Que a gente não pode criar o nosso filho numa bolha, né? No Fantástico Mundo de Bob. Eu fui longe, né? Eu fui na minha época de criança. A gente não tem como criar os nossos filhos no mundinho assim. Por quê? Porque um dia eles vão sair para o mundão aí, entendeu? A gente cria os nossos filhos no mundinho e logo, logo eles saem para o mundão, que aí eles, nossa, mas isso daqui tudo eu não sabia, eu não conhecia. Aí, de repente, vem conversar a respeito e a gente tenta maquiar, só que lá fora, gente, não é nada maquiado. Lá fora o bicho pega. E a gente sabe que pega porque a gente já fez parte, entendeu? A gente vive nesse mundo, a gente cresceu também nas escolas, nós já tivemos também amigos, boas e más amizades, entendeu? Então, assim, a gente precisa cuidar, orientar, dar uma palavra de incentivo, mas ao mesmo tempo a gente precisa ensinar da maneira certa, na hora certa, né? Quando precisa dar uma palavra de validação, de um elogio, é o momento de elogiar, mas quando for o momento de corrigir, que corrija. Quando for o momento, um momento de pegar um pouco mais firme, pega um pouco mais firme, mas que a gente saiba identificar esses momentos, porque para que não venha ter uma má experiência, né? Um trauma, essa é a palavra certa. Um trauma naquela criança que tudo só é daquele jeito, tudo é briga, tudo é isso, tudo é aquilo. Não, que em cada momento a gente saiba separar para que haja o elogio, para que haja a correção, para que haja a atitude certa na hora certa. É essa a palavra. Amém. Bom, a gente vai agora. Pode falar, pastora. Essa questão, né, desse tópico do tempo de qualidade, eu vejo que hoje nós, como pais, nós precisamos nos policiar muito, né? Porque assim, eu vou falar por mim, tá? Às vezes a gente fica muito tempo no celular, seja trabalhando, seja fazendo alguma coisa, né? E eu, muitas vezes, eu tô trabalhando no celular, eu trabalho, né, com coisas online, então eu fico muito tempo online mesmo. E o Cauã, às vezes, vem falar comigo. E eu tô lá, tô trabalhando, às vezes respondendo, procurando foto. E aí ele vem falar comigo. E muitas vezes eu tô assim, pode falar, filho? Tá, pode falar. E aí ele faz assim, na frente do celular, mãe,
Eu tô falando com você. Ele quer que eu olhe para ele, entendeu? Isso realmente é importante. Eu falo porque, assim, eu não gosto de estar conversando com uma pessoa, gente, que está olhando no celular ou que está respondendo uma mensagem. Eu não suporto isso, eu particularmente. Para mim, eu falo assim, depois eu converso, né? Então, ó, esse bate-papo ele precisa acabar agora, porque a gente tá conversando e olhando pro celular. Não, mas você entendeu, né? Então, essa importância... É que o Diogo tá online, eu não podia deixar essa daí passar, entendeu? Essa importância de quando eles vêm falar algo conosco, nós olharmos nos olhos deles, nós realmente pararmos, nem que seja 5 minutos, 2 minutos e prestar atenção. E ele tá tão assim já, vamos dizer assim, ele já sabe tanto que quando eu, às vezes minha mente vai, sabe, tô ali, quando minha mente vai vaguear assim, vamos dizer assim, que ele vem falar, pedir as coisas pra mim, e às vezes eu falo assim pra ele, tá bom. Aí passou o tempo, eu falo, calma, por que você tá fazendo isso? Mãe, você deixou! Aí eu falo assim pra ele, eu já falei pra você não vir falar comigo na hora que eu estou no celular, porque às vezes eu falo assim, aham, tá bom. Aí eu vou ver, ele fala que eu mesmo deixei, às vezes o pai dele também fala, por que você tá fazendo isso? Por que você mexeu nisso? Ah, minha mãe deixou. Então quando ele quer alguma coisa que ele sabe que eu vou falar ou não, normalmente ele vem nessas horas, sabe? Mas a importância da gente olho no olho, né? O olho no olho com os nossos filhos. Nem que seja ali 2 minutos, parar, ouvir, prestar atenção e dar uma resposta ali. Sim, sim, não, não. Ou responder alguma dúvida deles. Também é um tempo de qualidade. Se a gente não se policiar, a gente acaba tendo tempo para tudo, mas não para ter ali um tempo com os nossos filhos, que para eles 10 minutos, 1 hora, tem uma importância assim que às vezes a gente não consegue olhar com esses olhos, mas que para eles ganham um dia com isso, né? É verdade. Deus deixou um exemplo muito grande para a gente, né? Ele, na sua infinita glória, do jeito que ele é, né? Que todos sabem como Deus é, né? A grandiosidade dele, né? Todas as coisas que ele faz. Ele diz que se inclina toda vez que a gente ora a ele, né? Então a gente tem que ser igual a ele nessa atitude com os nossos filhos. Se ele é pai e se inclina, né? A gente tem que se inclinar para os nossos exemplo, filhos né? também. É verdade. O pai é exemplo em tudo, né? A gente precisa seguir o exemplo do pai. Só um adendo aí nessa questão aí da comunicação, quando um fala não. É uma coisa que eu sempre chamei a atenção aqui, eu acho que é válido, né? Talvez tenham pais que tenham a mesma postura aí, mas às vezes para alguns passa batido. E é uma regrinha que a gente tem aqui em casa. Porque assim, tem criança, gente, a gente sabe que os nossos pequenininhos bobos, eles não são, né? Eles são muito espertos. E como eu falei, às vezes os nem tão pequenininhos também são espertos. E às vezes eles querem obter uma resposta positiva, aí ele bate lá na mãe, ou melhor, primeiro vem no pai, né? Que o pai normalmente o não parte mais daqui, entendeu? Vem no pai, não. Aí, isso há muito tempo atrás, aí encerrou. Aí depois ia na mãe. Ah, mãe, pode fazer tal coisa? E a mãe não sabia, de repente para ela não viu problema, não sabia de alguma coisa que tinha aprontado, ou alguma tarefinha que não tinha feito. Falou, não, tudo bem. Aí eu chegava e falava, mas por que deixou? Eu tinha falado não. Aí o chicote estralava. Aí, não, mas a mãe deixou. Eu falei, então, mas eu não tinha falado não, então acabou. Então a gente tem hoje esse hábito de se comunicar. Quando vem perguntar alguma coisa, já pergunta para sua mãe? Ah, perguntei, o que ela falou? Ah, ela falou para ver com você. Ah, então tá bom, então eu decido. Ah, ela falou que não. Então é não. Ah, perguntou pro seu pai? Perguntei, ele falou que não. Então é não. Então eu acho que a linguagem dos pais, para o bem dos filhos, tem que ser a mesma linguagem, né? A linguagem tem que ser uma só. Se nós, né, vamos voltar para Casados para Sempre. Nós casamos, a partir do momento que nós casamos, nós somos o quê? Uma só carne. Então a nossa palavra é sim, sim, ou não, não. A nossa decisão tem que ser unânime, tem que ser uma só. Entendeu? Então é isso que nós temos que aplicar aí para os nossos pequenos também. Amém? Pode falar aí. Não, mas eles são observadores demais, né? Porque ele vê quando... Ah, meu pai disse que sim, minha mãe disse que não. Eles começam a criar uma situação ali e acaba que o casal começa a brigar, né? Porque, caramba, eu falei que não, você foi lá e deixou. Então, eles começam até a manipular a situação, né? Então, se o casal realmente não tiver em acordo, né? Aí os filhos colocam a gente entre a parede, realmente, né? E pronto, aí não é só os filhos que acabam...
só brigando, mas o marido e mulher também acaba brigando por causa dos filhos, né? Então a gente tem que tomar... Se a gente não tem sabedoria nessa hora, o que acontece? A criança sai com sim e o casal fica de bico virado pro outro ainda, olha só. É embaçado, gente. Tem muita graça nessa hora aí para que não dê ruim, entendeu? E eles são muito ligeiros, né? Eles são muito espertos, eles sabem. Eles são tão espertos que tem um aqui dando risada aqui, disso que eu acabei de falar, entendeu? É complicado, gente. A gente precisa ter sabedoria mesmo. Por isso tem alguma pergunta aqui, mas acho que não. Amém. Não tem nenhuma? Tá, Tem alguns comentários aqui, mas segue aí, a gente vai abordando os comentários quando tiver dentro aqui, a gente vai abordando. Pode falar aí, Rodrigo. Já falou sobre afirmação, sobre tempo de qualidade e agora vamos falar sobre presentes. Minha linguagem. Acho que é minha também. Fica a dica, né, Denise? A linguagem de amor, né? Presentes, né? Tem pessoas, né, crianças também, né, que elas gostam muito de dar presente para o outro, né? Um desenho, fazer um desenho para o pai e para a mãe, fazer, tipo, levar um café da manhã para o pai e para a mãe, né? E a gente não quer falar sobre valores, né? Isso é muito importante. Quando a gente fala de presentes, a pessoa já fala, é valor alto. E não é isso, né? Às vezes é uma coisa tão simples, né? Mas que para a pessoa, nossa, foi um ato de amor muito grande, né? É que nem aqui em casa, eu e o Rodrigo, né? Essa é uma das minhas linguagens de amor, né? Então, quando eu recebo um presente, quando o Rodrigo me dá um mimo, eu já penso, nossa, o Rodrigo pensou em mim no meio do caminho, né? Ele falou, nossa, deixa eu levar isso aqui pra Denise. Então, assim, ele coloca sentimento, né? A pessoa coloca sentimento naquilo, né? Então, não quer dizer que é valor, né? É o sentimento da pessoa naquilo, né? Então, geralmente, quem tem essa linguagem de amor, a pessoa já pensa, nossa, a pessoa lembrou de mim, ela pensou com todo carinho em mim, né? Então, ela colocou sentimento naquilo, né? E tem crianças, tem filhos que têm essa linguagem de amor, né? E, geralmente, elas vão dando como atos, né? No dia a dia. E, às vezes, a gente não percebe, né? O Cris, ele gosta muito de fazer desenho. E ele sempre fala, mãe, ó, fiz isso aqui pra você. Agora com o Rodrigo ele tá dando de colocar desenho na mochila dele, né? E quando o Rodrigo vai trabalhar, ele vai ter um desenho lá, né? Então, assim, a gente precisa valorizar isso nos nossos filhos, né? Porque se ele falar isso com a gente, é porque se eu falar isso com ele, vai ser mais fácil dele entender também, né? Então ele vai aceitar melhor essa minha expressão de amor, né? Então, tem muitos filhos que têm essa linguagem de presentes, né? Não é uma linguagem vã, é uma linguagem muito rica, né? Que dá pra gente trabalhar com eles de diversas formas, né? De pegar final do ano e falar assim, filhos, vamos juntar esse monte de brinquedo aí que vocês têm que não estão brincando mais, vamos doar, vamos dar para alguma criança que está necessitada, né? Que não tenha a oportunidade de ter um carrinho, de ter uma boneca, né? Exercer, trabalhar essas linguagens neles para que eles saibam valorizar mais aquilo que eles conseguem, né, demonstrar. Acho que isso é muito importante, né? E essa é uma das formas da gente estar cooperando, né? Porque assim, a gente tem que identificar as linguagens de amor dos nossos filhos e a gente tem que cooperar com eles, né? A gente tem que colocar ali em prática, né? Vamos exercitar isso aí que você tem, né? Se tem tão forte em você, então vamos exercitar isso. Então a gente precisa identificar essas linguagens, é importante para nós pais. Porque ainda mais hoje na quarentena, né? Tem muitos pais que estão de cabelo em pé em casa, né? Tá com os filhos, né? Antigamente falava assim, eu não tinha tempo, né? E agora, qual que é a desculpa, né? Muitos pais estão em casa, né? Então, a gente acabou criando uma desculpa na cabeça deles de tipo, filha, a mamãe não vai poder brincar com você agora porque eu tenho que acordar cedo da manhã. A mãe tá cansada agora porque a mãe trabalhou o dia inteiro, né? Eu trago isso pra minha realidade, né? Mas e hoje em dia? Que desculpa que eu vou ter pra falar pra ele que eu não quero brincar, que eu não quero ter um tempo com ele, que eu não quero criar memórias para ele, né? Porque a gente identificando essas linguagens, nada mais é do que a gente está criando memórias, né? Ter esse tempo de qualidade, né? Saber aproveitar essas linguagens deles, a gente cria memória nos nossos filhos, né? Recentemente eu vi uma pregação da Helena Tanuri, né? E ela falou realmente sobre isso, né? Que quando os filhos dela, né, eram pequenos,
e eles estavam na escola, ela já preparava almoço, ela já fazia a mesa, ela já deixava um louvor tocando para deixar um ambiente bem agradável, porque ela falava, eu quero criar memórias na mente dos meus filhos para que quando eles estejam casados, quando eles estiverem com as famílias dele, eles lembrem disso, de que eles eram muito amados dentro de casa. E isso é muito importante. A gente tem diversas maneiras de criar um ambiente amoroso, porque lá fora os nossos filhos eles vão ser, infelizmente, bombardeados de coisas negativas. E se eles chegam em casa e tem um ambiente negativo, eles vão preferir ficar em casa, porque às vezes lá fora eles estão sendo mais apoiados do que pelos próprios pais, né? Então a gente conseguindo assimilar essas linguagens, como eles conversam com a gente, é mais fácil da gente trabalhar em casa. Principalmente agora na quarentena, né? A gente está sendo muito desafiado. Pode falar, Rodrigo, pode falar. Que nem eu levo para mim, né? O curso do Pais para Toda a Vida falou muito no meu coração, porque eu vi muito Deus falar comigo, né? E na dúvida, eu tinha muita dúvida de como ser como pai, né? Como ser como marido, né? E quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, eu me desesperei, né? Então Deus falou muito comigo, sou como ser pai, né? E na dúvida eu levo para mim assim, como eu tenho que agir certo com meu filho. A gente tem que se espelhar em Deus, que nem a gente já falou, né? Como que são os presentes de Deus para nós, né? Então, através disso, a gente tem que pensar, né? Até uma dica, né? Não dê aquilo que ele quer, nem aquilo que eu quero, mas sim aquilo que ele precisa, porque é o que Deus faz conosco, né? E claro que tem aqueles momentos que Deus nos mima, né? A gente não merece, mas ele vai e nos presenteia, porque ele quer mostrar o amor. Então isso também é uma forma, né, daquilo que a gente não merecia, mas ele nos presenteia, né? É que nem a Denise falou, né? O Cris é o melhor exemplo, né? Ele deixa muito exemplo nisso, né? Deixando o desenho que ele tanto se sacrificou fazendo, para quando eu chego lá no serviço eu tomo até um susto cheio de papel lá, né? Amém? Amém. Sabe que a Isabelle, ela é muito assim. Aqui a Isabelle, ela é assim. Por exemplo, chega no Dia das Mães, um dia antes eu sempre fico brincando com eles, né? Ah, amanhã é Dia das Mães, amanhã é Dia das Mães, cadê meu presente e tal? Aí ela fala assim, mãe, mas eu não tenho dinheiro. Mas ela vai lá no quarto dela, pega, esse ano, por exemplo, ela fez uma cartinha, ela faz uns bonequinhos lá, meio, né? Assim, fala que sou eu. Mas aí ela fez uma cartinha, depois ela pegou um porta-retrato nosso, que foi do aniversário dela de 3 anos, ela embrulhou assim num pano e me presenteou. E aquilo pra ela, assim, foi maravilhoso, né? E eu, na hora, eu falei assim, obrigado, filha, fiquei maravilhada, né? Como se ela, assim, dando realmente valor para aquilo que ela fez. Então, assim, ela buscou, ela falou, bom, não tenho dinheiro para comprar, porém, eu vou dar um jeito de dar um presente para minha mãe. E foi bem bonitinho, foi bem bacana. Ó, gente, né, a Denise estava falando aí a respeito, deu uma travada aí, não sei se foi só para mim aqui, mas eu acredito que daqui a pouco retorna aí, vamos lá. Não está aparecendo a imagem deles aqui não. A Denise estava falando a respeito, né, da gente firmar esses valores dos nossos filhos, sempre estar reforçando, criando memórias. E, gente, a gente precisa fazer isso constantemente. Eu digo que nós precisamos ser intencionais. Nós temos que ser intencionais todos os dias em criar esse tipo de memórias, valores, sabe? Porque, como foi falado aqui, né? Lá fora não é fácil. Eles vão encarar um mundo que é totalmente, eu digo pela terceira vez, totalmente oposto àquilo que nós vivemos dentro da nossa casa. Isso depende dos lares, né? Em alguns lares talvez vão viver a mesma realidade. Mas eu digo no nosso contexto e na maioria das famílias, eles vão viver lá fora um ambiente totalmente diferente. Eu vou encerrar aqui a conexão com eles e vou pedir para eles chamar de novo, tá? Então, assim, a gente precisa ser intencionais. Por quê? Gente, por conta do exemplo, sabe? Eu digo que nós temos pouco tempo aqui, tem 15 minutinhos. Tá, tem 15 minutinhos, a gente precisa tentar ver se vai dar tempo de colocar os outros tópicos aqui, senão vai ficar para uma próxima live. Nós precisamos ser... Deixa eu chamar eles aqui de novo. Vamos lá. Nós precisamos ser intencionais, por quê?
por conta do exemplo. O mau exemplo, gente, é incrível. O mau exemplo é uma desgraça. O mau exemplo, ele arrasta. Parece que você dá 100 exemplos negativos e um exemplo negativo, 1000 exemplos positivos. E às vezes um exemplo negativo acaba convencendo, entendeu? Eu vou dar um exemplo que aconteceu conosco, uma coisa simples que aconteceu. Meu filho chegava aqui sempre para mim e falava assim: pai, eu quero ir para a escola de... Eu falei, você não pode ir para a escola de a pé, você tá louco, cara. Não vou deixar, isso aí nunca. Você não tem idade para isso, os dias são outros, a história é diferente hoje em dia e tal. E tá travado aqui ainda. Pera aí, vamos lá. Tá meio ruimzinha a internet deles aí, mas vai voltar. Eu vou responder sua pergunta, Roberto. Aguenta aí que eu acabei de ver aqui. Então, ele falou que ele ia para a escola e tal. E quando chegou... e quando eu fui dar essa resposta para ele, chama aí de novo, peraí. E quando eu fui dar essa resposta para ele, eu disse para ele o seguinte: você não vai, acabou, né? Não tem como você ir para a escola sozinho. Ele falou: pai, mas tem um amigo na minha escola que vai de a pé. Aí depois ele reforçou, 2. Eu falei, tá, vamos fazer uma conta rápida. Mas até então ele tinha lembrado de 1. Falei, vamos fazer uma conta rápida. Quantos alunos tem na sua sala? Aí ele falou lá, tinha 27, 30, não sei. Era isso, né? 27, né? 30 alunos. Eu falei, quantos vão de van? Mais ou menos tanto. Quantos os pais levam? Mais ou menos tanto. E quantos vão a pé? 1. Eu falei, caramba, todo mundo vai de carro, seja com o pai ou seja com a van. Você pega 1 e por causa de 1 você quer ir a pé, meu? Eu falei, esquece, não tem como. Então a gente precisa ser intencional em dar o exemplo e dar o exemplo para reforçar isso, sabe? Para ser uma é isso que Deus faz com a gente. A Bíblia está aí para isso, os cultos e as pregações que falam repetidas vezes as mesmas coisas, passa tempo a gente está ouvindo ali o mesmo tema, são para isso. Deus, ele é intencional com o seu povo, para que ele continue buscando, para que ele faça a coisa certa, e nós precisamos ser intencionais com os nossos filhos. Agora, rapidinho, antes a gente o tempo voou, tá? Já falta 10 minutos praticamente. Mas antes de a gente ir para o próximo tópico aí, eu queria responder a perguntinha do Roberto, que ele falou a respeito de uma pergunta bastante interessante. A gente não deixar, se a gente presentear demais os nossos filhos, não deixa os nossos filhos interesseiros, né? Roberto, a Denise ela colocou um ponto aqui muito importante e tem 2 observações que eu queria fazer. Aqui nós estamos falando da linguagem dos filhos, né? Ela falou que o filho, ele tem uma forma de falar. Às vezes ele é um pouco introvertido, às vezes ele não consegue se expressar de outras formas no falar, e o filho está se expressando, dando presentes aos seus pais, assim como o Christian faz com o Rodrigo, que ele, quando ele vai ver, vai pegar lá as coisas dele na mochila, tá cheio, ele pensa, que monte de papel é esse? Quando vai ver, é desenho, mensagem do filho. Então aqui a gente está falando da linguagem do Christian, né, com o pai, né? Ele tem essa linguagem, ele tem essa forma de se expressar, de demonstrar, né? E aí também tem o outro lado, tem pais às vezes, e isso a gente precisa também ter um certo entendimento e não ser muito para um lado nem para o outro, da questão do pai, que ele tem uma linguagem de presentear, mas às vezes ele é bruto, não pede desculpa, foi ignorante, falou que o filho é burro, falou que não vai dar em nada, e foi lá e deu um presente, e não falou nada. Aí na semana seguinte ele falou que é um burro, que é um idiota, que não sei o quê, e ele foi lá e deu um presente. Não vai adiantar nada, tá? E quando porque eu acho que precisa ser dosado. Se a gente gosta de presentear, se nós temos uma linguagem de presentear, a outra parte da balança ela precisa estar igual. Precisa haver um equilíbrio na forma de falar, na forma de agir, no presentear. E quando nós falamos em presentes também, como a Denise já tinha colocado, nós não falamos em valores. Presente é algo muito relativo. Às vezes, uma caneta para uma pessoa pode fazer pode ter um significado muito importante, enquanto para outros que pode ganhar, sei lá, uma casa, alguma coisa grande, pode não ter tanta importância, certo?
porque às vezes para a pessoa aquilo já perdeu o valor. Ah, eu já estou num patamar X, o presente é muito relativo. Eu já estou num patamar X, então você pode dar um presente caríssimo. Às vezes não vai fazer diferença. Então quando nós falamos em presentes, nós não falamos um presente de qualidade, não significa dinheiro, não significa valores. Às vezes o lembrar, uma coisa simples, mas a pessoa que está recebendo, ela está pensando no lembrou de mim, fez por mim, entendeu? Então assim, quando nós falamos em presentes, tira da cabeça, seja para a esposa, seja... Gente, é óbvio, todo mundo gosta de ganhar coisa boa. Existem coisas que nós almejamos, se nós ganhássemos de presente, nossa, seria maravilhoso. Mas quando nós falamos na linguagem do presente, eu acho que se enquadra, se encaixa muito melhor a questão de quem está recebendo assim, poxa, ele lembrou de mim, poxa, ele não esqueceu da data, poxa, ele... Então eu acho que essa condição aí emocional que gera tem muito mais valor do que o presente em si. Às vezes o presente é tão pequenininho, tão inferior para muitas pessoas, mas eu acho que vocês já devem ter passado por isso. Quando eu morava com a minha avó tinha isso. Minha avó era uma senhorinha lá e talvez aqueles que têm suas avós aí também vão lembrar. Às vezes um negocinho simples, velho, que estava lá na estante, não quebra aquilo não, porque tinha um valor inestimável para a vovó. Mas quebra para você ver se o bicho não pega, entendeu? Então, às vezes, o valor não está em si no objeto, na coisa. O valor está em algo por trás que tem muito mais valor do que o próprio objeto, na atitude. Né? Gente, vamos para o próximo tópico aí. O próximo é atos de serviço, né? Nada mais é do que o princípio base de nós, né, crentes, né? O ato de servir, né? E o que é esse ato de servir? É fazer uma coisa nos sacrificando, né? E o nosso filho, o Christian, também é assim. É incrível que tem todas essas linguagens, mas sempre tem uma ou duas predominantes, né? E o Cris também tem esse ato de serviço. Ele vem e pergunta se estou com uma dor no pé, quer fazer uma massagem, ele quer... Sempre tem isso. Ele vem, pega um copo d'água, ele vem, faz um café. Então, ele se sacrifica aquilo que ele poderia estar fazendo outra coisa. Ele poderia estar assistindo, poderia estar jogando, ele poderia estar brincando, né? Então, ele sacrifica o tempo dele para fazer algo para nós, como pai, como mãe, né? Porque ele também faz isso com a Denise, né? Porque ele quer servir a Denise, ele quer agradar. Então, o ato de serviço, ao mesmo tempo que ele faz, ele também quer receber. Se ele faz a massagem no pé, mas ele fala, agora é minha vez. Né? Ele quer ficar penteando o cabelo do pai, agora é minha vez. Ele até deita e dorme. Então, da mesma maneira, todas essas coisas que a gente está colocando aqui, da mesma maneira que eles fazem, eles querem receber. Então, se seu filho tem ele é de palavras de afirmação, ele fala bastante coisa para você, ele quer receber. Se ele quer ele tem um tempo de qualidade com você, ele quer receber tempo de qualidade. Se ele te dá presente, ele quer receber presente. E assim vai com todos os outros, né? E a última, né, pra gente já fechar aqui, que é toque de amor. É muito importante essa língua. Ela é uma língua muito poderosa, né? Uma das mais poderosas de todas. A mais poderosa, né? É o que? Aquela pessoa que ela gosta de receber um carinho, gosta de beijo, gosta de, sabe, um tapinha nas costas, gosta de chegar e abraçar forte, né? Tem filhos que eles têm essa linguagem, assim, muito predominante, né? Que gosta daquela melação, né? E isso é muito importante, né? Essa é uma língua muito poderosa, né? Que em muitos lares não é exercido, né? Que em muitos filhos adultos deixa de praticar com os pais, né? E pais com os filhos conforme vão crescendo, né? E é uma linguagem, assim, que quebra mesmo a pessoa, né? Aquela coisa, assim, de perdão mesmo. É um ato de amor tão forte, é um elo de amor tão forte que é capaz, assim, de quebrar vínculos, de quebrar barreiras de muitos anos, né? A gente sabe de coisas, né, assim, da igreja, né? Ai, fulano me deu um abraço e aquilo me quebrou, né? Me desmanchou, né? E essa é uma linguagem muito forte que a gente precisa ter com os filhos, independente, assim, se filho não gosta de um abraço, daquela melação toda, mas não deixa de praticar isso na casa de vocês, né? Não deixa de abraçar forte, não deixa de beijar, não deixa de estar ali presente com os seus filhos, né? Porque é um ato de amor
que ao longo, assim, ao partir do tempo, né, vai quebrando muitas barreiras, né? Às vezes o filho ele não tem aquela intimidade tão grande de ficar falando com o pai de certas coisas, né? Já cria vergonha, né? E às vezes você ali vem cá, me dá um abraço, né? A pessoa se sente mais acolhida, se sente mais segura. Então, é um toque de amor, é uma língua de amor muito forte que, se a gente souber exercer todos os dias, a gente vai colher muitos frutos a partir dessa linguagem. Eu levo a minha vida como testemunho, né? Que na minha família sempre foi mais difícil demonstrar o amor, né? Falar, abraçar. Então eu levo isso para minha vida, né? O que eu não tive nessa parte eu levo muito pro Cris. E acabou que ele também é assim. Então se a gente passa sem dar um beijo nele, ele acha ruim, né? Se eu der um beijo na Denise primeiro, ele acha ruim, ele quer ir primeiro. Então é uma coisa que, assim, que às vezes a gente está distraído, tendo uma atenção em outra coisa, ele vem na frente, dá um beijo, um abraço, e a gente reclama, ele fala, não, pai, é um beijo, é um abraço, eu queria. Então essa é uma linguagem que é muito forte, porque a gente sabe que uma linguagem de amor quebra as barreiras do orgulho, das feridas, trata, né? É assim que a gente cuida da esposa, a esposa do marido. Então é muito importante, é a chave dos crentes, é a chave do marido, da esposa e com os filhos, né? Amém? A gente tem uma experiência, como a gente falou, né? Cada filho tem a sua identidade, alguns têm essas linguagens muito predominantes, outros têm outras linguagens, né? Nem todos têm todas ali, todas elas em excesso, mas cada filho tem uma identidade, e aqui em casa a gente consegue identificar cada um deles. E o Heitor, essa linguagem aí de toque, do contato, ele só falta dormir debaixo da Juliana todo dia. E a gente põe ele no meio da cama, assim, que ele ainda dorme com a gente. E a gente põe ele no meio da cama. Na gente. Mas não deu para tirar ainda não. A gente já estamos no processo. E ele vai pra cima da Juliana, e ele, às vezes a Juliana já tá dormindo, com o rosto virado para um lado, ele puxa o rosto, mãe, vira para cá, ele quer deitar ali, ele dá beijo na Juliana e deita ali, grudado nela. Eu falo assim, que eu penso comigo que o Heitor parece que não saiu de dentro da minha barriga ainda, porque realmente ele é assim, mas eu falo que ele veio para quebrar as minhas barreiras, né? Porque tudo que eu não sou, ele é comigo, ele puxa, ele beija. De manhã ele acorda e ele fala beijo, beijo. Às vezes do nada ele puxa meu rosto e beija e abraça. Os outros, o Cauê e a Isabelle, já não são tão assim. Nós identificamos outras linguagens. Mas o Heitor, o toque físico, nossa, nele é predominante. É a linguagem primária dele. É verdade. Gente, a gente já tem que partir para o encerramento aqui, tá? Não deu tempo os dois últimos tópicos não deu tempo de explorar muito, mas vamos lá. Antes de eu encerrar, vocês querem falar mais alguma coisa aí, gente? Uma dica para os pais aí, um conselho para os pais, todo mundo que está ouvindo, né? Qual que é a mensagem final que vocês gostariam de deixar aí? A gente destacou também, né? A importância da gente cooperar e compreender o plano de Deus, né? Na vida dos nossos filhos. Como a gente viu nos Salmos, Deus, desde o princípio, ele colocou isso nos nossos filhos, Então, ele tem um propósito para com nossos filhos. E não a gente atropelar isso e empurrar algo que não é deles, uma linguagem que não é deles, né? Então, isso também nos faz exercer a nossa missão como pais. Que a nossa missão como pais, que costuma falar, até meio pesado isso, mas filho de crente não nasce crente. Então, a nossa missão como pai é evangelizar os nossos filhos. Através dessas ferramentas, a gente investir para crescer esses dons, essas linguagens nele, para que também seja somado no reino de Deus, porque esse é o propósito, né? A gente tinha até separado uns versículos que já é direto e reto nisso. Mas qualquer coisa, depois eu posso, quem quiser aí, me dá um toque aí que eu mando. Isso, e também, gente, eu queria convidar vocês, né? Eu sei que a gente está em quarentena, mas depois que passar tudo isso, né? Os pais que ainda não tiveram oportunidade de estar fazendo o curso do Pais para Toda a Vida, vem fazer, porque é muito importante. A gente
quando a gente foi fazer o curso, eu pensava assim, nossa, agora eu vou colocar o Cris no eixo. Mas não, fui eu que entrei no eixo. Eu que apanhei demais, né? Porque, na verdade, os filhos depende da maneira como nós orientamos eles. Então, na verdade, quem é tratado, é óbvio que quem vai ser beneficiado são eles, mas quem é tratado, na verdade, somos nós, né? Quem é tratado somos nós. Gente, tudo isso que a gente falou aqui, né? Tem muito mais ainda, mas tudo isso faz parte de um curso que chama Paz para toda a Vida. E se você quer ter assim um relacionamento bacana com seus filhos, se você quer realmente, sabe, ter uma intimidade legal, se aproximar mais, não sabe como agir, ó, vai acabar a nossa live, gente, tá na contagem regressiva. Faça esse curso, não deixe de lado. Assim que acabar essa quarentena, em nome de Jesus, eu acredito que nós estaremos retomando ainda esse ano aí e tudo voltando ao normal. E faça a sua inscrição, procure os líderes. Eles são jovens, mas eles buscaram conhecimento, eles têm as ferramentas. Amém, gente? Vai terminar. Deus abençoe. Amo vocês, todos que estão ouvindo, sejam abençoados.